Você está ouvindo Redação Desconecta. Fala aí, Desconectors, tudo numa boa? Começando mais um Redação Desconecta, o teu programa aí que rola todas as terças-feiras, ou não, às 8 horas da manhã, no Spotify e às 20 horas no YouTube. É isso, né, Brody? Toda terça ou não, né? Ou não, eu entendi a referência. Bom, semana passada tivemos um conflito de agências, de agendas aqui da turma, e a gente não conseguiu se organizar para gravar o programa, né, cara? Mas, felizmente, hoje é segunda-feira, dia 21, esse programa vai ao ar dia 22, portanto, vulgarmente conhecido como amanhã, para nós, e para você que está ouvindo, hoje, né? Hoje, é. E a gente tá aqui, né, se reunindo para celebrar... Não, para celebrar não, né? Para dar os últimos adeus ao nosso Papa. Não, tô brincando, né, galera? Tá certo que o Papa se foi, mas aqui a galera não é religiosa. Pelo menos eu não sou, né, Bruno? Tá louco, é. Querido dele. Faz parte. É a ciclo da vida, né? É isso aí. É isso aí. É um queridão, né? Parecia ser um queridão dos papas aí que apareceram. Apesar de ser argentino, né, velho? Pois é. Nada é perfeito. Nada é perfeito. Mas é isso, então. Bom, todas as terças, 8 horas da manhã no teu Spotify e 20 horas no canal do YouTube, Redação Desconecta. Lembrando o patrocínio por aqui da Vlut. Novo clube de discos de vinil feito para você. Acesse www.vlut.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano. É isso mesmo, cara. Preenche lá o perfil manualmente, ao invés de colocar no Spotify, a não ser que você seja um cara que ouça sempre a mesma coisa no Spotify, né? Não faça pesquisas e tudo mais, para ter certeza de que você vai receber aí uma surpresa incrível todos os meses na sua casa. Bom, íamos falar na semana passada de um dos álbuns mais importantes do heavy metal, traditional heavy metal. Mas, né, tivemos esse problema de agenda, então trouxemos esse papo para hoje, pra gente falar sobre ele. E o álbum, você já viu aí, né, cara, tá na thumb e também no título, é o British Steel, do Judas Priest, lançado dia 14 de abril de 1980. British Steel consolidou o Judas Priest como um dos pilares do heavy metal mundial. O sexto álbum de estúdio da banda britânica foi um divisor de águas não apenas para o grupo, mas também para todo o gênero, que ganhava contornos mais definidos no início da década de 80. Com faixas diretas, refrões ganchudos e marcantes e produção acessível, o disco trouxe o metal para uma audiência mais ampla, radiofônica, sem perder a sua identidade agressiva. Concorda com esta descrição, meu amigo Brody? Muito boa noite, já que estamos gravando. Senhor. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, Brasil, boa noite, Alemanha, sei lá, né, cara? Cara, o disco foi lançado no mesmo dia que o primeiro disco do Iron, né? 14 de abril, o Iron Man, os dois foram lançados no mesmo dia. Até acho, cara, até deixa eu acessar o site, mas não vou saber, mas acho que não. Nessa mesma época, numa semana antes, talvez o Saxon lançou o Wheels of Steel. Então, 3 discos, assim, muito importantes, cara, para esse gênero aí, que foi chamado de New Wave of British Heavy Metal, né? Que era como se fosse uma invasão britânica, mas do metal, né? Então, era um novo gênero que estava surgindo aí. E, lógico, tinha muito mais bandas e tal, mas principalmente essas 3, né, foram, assim, penso eu, que são os pilares desse gênero que levaram muito adiante, assim. E o Judas, cara, ele já vinha de 2 discos aí, né, 2 ou 3 discos aí. Não, você falou sexto, né, já vinha de outros discos, então, mas discos mais complexos, assim, discos que eram tocados com mais
intrincados, né? Aquela coisa do metal deles ali. E eles tinham uma vontade de se tornar um heavy metal radiofônico, né, cara? Isso. Isso aí. Não é pop radiofônico, é heavy metal radiofônico. Então eles conseguiram isso com o British Steel, né, cara? Muito por conta do produtor e tal. E aí eles cara, o disco tem recheado de músicas, de clássicos, de singles, né? Acho que das tours aí que tem por aí, inclusive a que passou no Brasil agora recentemente, né? No Monsters of Rock, mas 2 ou 3 shows aí você pode ver que tem 3 ou 4 músicas que eles sempre tocam desse disco aí. E é considerado assim uma virada de chave não só para a banda, mas para todo esse público do heavy metal aí, né? Que conseguiu alcançar a grande massa, vamos dizer assim. Isso aí. É isso aí, eu concordo em gênero e número contigo, é um álbum muito acessível perto do que eles vinham produzindo, inclusive eles vieram numa crescente, né, desde o Rock'n'Rolla lá, o primeiro álbum que, se não me engano, eles conseguiram agora os direitos autorais do Rock'n'Rolla, eu sei que tá rolando um relançamento, né? Rock'n'Rolla. Ele tinha uma pegada mais rock, né, esse primeiro álbum do mais clássico, até porque a época, né, eu acho que foi 70 e... esse anos 80, esse 76. Algo assim. Algo assim. E, cara, voltando ao Wheels of Steel, sim, né, o disco também foi lançado, do Saxon foi lançado no mesmo ano, só que em maio. Então tu imagina, a gente teve 3 álbuns marcantes pro estilo aí, claro, cada um com seus gêneros e subgêneros, né, assim, óbvio, heavy metal tradicional, né, entrando nessa linha do British of Heavy Metal, como é que é? New Wave of British Heavy Metal. Obrigado. New Wave of British Heavy Metal. Todos eles importantíssimos em seu momento. Mas o que chama muita atenção nesse disco, e eu tava pesquisando sobre ele, cara, é que o Rob Halford deu uma entrevista, acho que foi 2009, por aí, falando sobre as influências desse disco. E, cara, devido a eles estarem abrindo para o AC/DC em 78 ou 79, eles tiveram uma influência direta do AC/DC. Total. Cara, tu começa a ouvir com isso em mente, começa a ouvir esse álbum com isso em mente, clareia o mundo. É isso aí, cara. É um álbum sem firulas, as bateras retas, né? Claro, tem as suas levadas e tal, mas no geral é uma batera reta, baixo marcante, né? Não que eles não fizessem isso antes também. E os riffs, né? Muito, muito bem colocados naquele 4x4, né? Sim. E uma coisa que foi muito importante nessa época pro Judas, né, cara, foi a troca do baterista, né? Sim. Até então eles tinham um baterista chamado Les Binks, que inclusive morreu. Cara, ele morreu no dia 14, no dia que o disco completou 45 anos, né? Que loucura. Ao menos a notícia chegou no mesmo dia. Então, foi bem assim, uma coisa, coincidência muito grande, né? E quem entrou no lugar dele foi o Dave Holland, né? Ou Holland, enfim. Que ele tocava na banda do Trapeze, né? Que já teve o Glenn Hughes e tal, né, cara? E ele já não era assim um baterista mais técnico, mas ele era um baterista mais funcional, né? Mais simples e funcional. Então ele trouxe em vez de ter toda essa complexidade que eu falei aí do Judas anterior, ele trouxe uma batida mais reta, né, cara? Mais seca. Influenciado, lógico, pelo AC/DC, mas pelo estilo dele, né? Então você pode ver, tipo, Living After the Midnight. É isso aí, cara, a música inteira, assim, não tem um rolo muito intrincado, uma virada muito difícil de fazer, né? É muito simples, batida no prato e tal. E eu acho que é isso que provou que sim, né, cara, que o heavy metal poderia ser uma coisa pesada, igual é o disco, é um disco pesado, cheio de riffs bonitos e bem feitos, mas de uma forma simples também, né? Que pudesse tocar, agradasse aí o pessoal que ouvisse, principalmente rádio, né? Que era o que eles queriam, como disse, e você também concordou. Inclusive, se a gente fizer uma comparação, né, óbvio que comparações nunca são justas, mas o Judas foi a banda aí que entrou no mercado norte-americano, coisa que o Iron Maiden, né, não conseguiu, quer dizer, conseguiu, mas não com a mesma força
O Judas foi headline de diversos festivais pelos Estados Unidos, o Iron Maiden também, mas assim, braço a braço, ombro a ombro com Ozzy, assim, né? Do tipo, se num festival era o Ozzy, no outro era eles, assim, né, cara? Em termos de popularidade, foi uma das bandas que mais estourou, né? Sim. Do metal, lá. Lá, nos Estados Unidos, diz, né? Isso. Sim, até porque o Ozzy também é inglês e o Iron também, né? Iron Maiden. Iron. Tem que travar a língua, né, cara? Tem. Mas assim, cara, e outra coisa que chama atenção também é a mudança, principalmente vocal do Rob Halford, que ele já começa a ter essa estética mais agressiva, né? Não que ele não tivesse, mas que ele começa talvez a abusar mais, né? E aí é o começo da entrada do show, que ele até hoje, né? Que ele começa a entrar com aquela Harley Davidson, Quem assistiu os shows, cara? Eu não assisti, até você pediu pra mim aí se eu tinha passado no YouTube o show do Monsters of Rock, algum. Não foi transmitido por questões de direitos autorais, penso eu, né? Mas acompanhando o pessoal aí que foi no show, eles falaram que, cara, e o próprio resenhas em outros sites, amigos nossos aí, o cara tá com 70 e lá vai cacetado, o Rob Halford, que tá cantando melhor do que, sei lá, 10, 15 anos atrás, cara, diz que o velho tá matando a pau, tá ligado? A galera ficou boca aberta assim, falou, caralho, como é que pode, né? É isso, cara. Quando o cara se cuida e tal, né, para de fazer algumas coisas, ele consegue manter a voz limpa. E o Rob Halford tem que tirar o chapéu, o vovozinho ali não tava brincadeira, né? Cara, eu confesso que eu não li o Confession, né? Confissões do Rob Halford. Eu não sei qual é a relação dele com drogas e álcool, mas eu acho que ele nunca foi um cara de se atirar, assim, né? Acabei não lendo a biografia, então a galera até que tá nos ouvindo, se puder deixar esse comentário embaixo, se souber, né? Mas eu acho que ele nunca foi de se atirar nas drogas e no álcool, assim, né? Eu também não tenho essa informação, assim, mas penso eu que não. Se teve, talvez não tenha sido tão intenso. A gente falou do Ozzy agora, né? Pois é. Meu, tá louco, né, cara? Outra parada legal desse disco, cara, tu falou, né, que ele começou a utilizar um pouco mais de agressividade, mas ao mesmo tempo, Brody, eu percebo uma capacidade melódica para criar refrãos incríveis, né, cara? Incríveis. Toda a música aqui tem um heavy metal de arena aqui, né? Sim. Heavy metal de arena, entendi. Como se fosse um AOR metálico. É isso aí. Boa referência. AOR metálico. Mas, cara, eu acho que isso também se deve além da... Como você disse, né, cara, da influência direta que eles tiveram e sofreram com o AC/DC, né, por ter sido em turnê junto, do amadurecimento deles como músico e dessa procura em se tornar mais acessível, né? Eu acho que quem fez tudo isso acontecer mesmo no estúdio foi o produtor, né, cara, Tom Allen, né? Tom Allen. É que ele que consegue captar toda essa atmosfera aí que eles precisam, né, cara? E aí usar os efeitos que precisavam ter sido criados na época e tudo mais, né? Lembrando que era no ano de 80, né? Então, para quem acompanhou a Desconecta, tem uma resenha nossa aí, lá eu comento que a banda usa métodos criativos para construir sons marcantes. Por exemplo, em Metal Gods, né, cara? Os efeitos metálicos que tem no meio foram criados com uma bandeja de talheres sendo sacudido em frente ao microfone, além de correntes batendo no chão. Entendeu? Hoje você usa aí aquele aplicativo lá, como é que se chama o programa que tu usa aí? Pro Tools? E essas coisas. E aí você consegue todos esses efeitos, né? Naquela época não tinha que tirar lei de pedra, né, velho? Hoje é sample, né? Eles pegam já pega sampleado aí pronto e colocam, né? Assim. E, cara, o mais engraçado é que esse disco, tu falou no produtor, e tem um ponto muito importante, né? Esse disco, ele quando eles entraram no estúdio, primeiro que esse era o estúdio da casa do Ringo Starr, né? Então, não, assim. Era do John Lennon. A casa era do John Lennon, e quem tinha comprado essa casa lá em Titans Hertz Park foi o Ringo Starr. Ele era do Ringo Starr na época. Era dos dois, enfim, vai.
Tinha a ver com Beatles. Aqui eu tô com Home of Former Beatles Ringo Starr After False Start of Starling Studios. Né? Então eles começaram num estúdio menor dentro dessa casa e acabaram indo para esse outro. Só que este outro, tu falou, né, na questão dos anos 80, da questão de utilização da parte eletrônica, né? Eletrônica no sentido de sons eletrônicos, assim, né? De samples e tal. Esse estúdio não estava preparado para essas coisas. Então essa tomada de decisão de gravar as coisas veio muito disso, né? Sim. Não estar preparado. Já existia tecnologia para tal, né? Talvez não tão boa quanto hoje, com certeza não. Mas ele não estava preparado para receber esses samples, digamos assim, né? Eles não tinham nada programado nisso. Não tinha nada programado. Mas aí eu acho que isso que deixa o disco mais autêntico, vamos dizer assim, né? Total. Porque daí você tá ouvindo uma criatividade na hora. Cara, é isso aí, bicho. É um disco assim que o Bridge Steel é para o Judas, o que o The Number of the Beast foi para o Iron Maiden e o que o Back in Black foi para o AC/DC, cara. São discos que são divisores de águas na carreira dos caras, entendeu? Perfeito. No caso aí do Judas, é o disco que daqui para frente, cara, ia moldar toda a carreira deles até chegar no Painkiller ali, né, cara? Depois eles lançam o Turbo ali. E aí eu acho que o Turbo já era um experimentalismo muito além do que o Judas queria ser. Né? É que daí já era o lance do Rob Halford, que tava flertando com a música mais eletrônica, e é a coisa dele, né? Sim. Tanto que ele lança um disco techno, sei lá, né? Você tem ele aí, né? Um disco mais eletrônico. O Tio. Eu colocaria ele como industrial, né? A galera do metal é muito chita, né? Acaba de dizer que é techno. Puta, techno não tem nada a ver com aquilo. Ele tá mais pra White Zombie, tanto é que na época o Rob Zombie pegou essa fita, né? E se não me engano, até lançou pelo selo dele. Ou não, foi o Nine Inch Nails, foi o. Como é que é o nome do cara lá? Eu nunca lembro. Enfim, o Trent Reznor, isso. Que lançou pelo. Ouviu o disco, gostou muito e que lançou, né? Pelo selo, né? Pelo menos a demo, algo assim. Mas o seguinte, cara, eu acho que ainda, cara, mesmo com o Turbo ali, eu acho que eles estavam experimentando muito mais com síntese sintetizador dos anos 80 do que propriamente conectado com o eletrônico dos anos 2000, digamos assim, né? No final dos 90 e início dos 2000, assim, né? Tava muito mais ligado a New Order, Depeche Mode, sabe? Essa galera, assim, do Duran Duran, né? Eu sei que são coisas diferentes, mas que tu já uma vez eu falei que era igual, tu deu risada. Mas o que eu quero dizer é a questão do uso de elementos eletrônicos no som, né? É nesse sentido que eu quis dizer. Não, sim, eu entendi o que você quis dizer. Eu me refiro assim, que o disco tem toda... É que assim, aí... a gente tem que levar em consideração o seguinte, né, cara? Que o Rob Halford sai da banda depois dessa época aí, e ele volta depois aqui, sabe qual disco? Nostradamus, não sei qual que é que eles lançam ali. Lançam 2 discos bem meia boca, assim, e quando eles lançam Firepower em 2018, que é um resgate, né, cara, essa atmosfera que é mais ou menos entre o... Vai ficar sempre nisso, né, cara? Entre o Screaming for Vengeance e o Painkiller, são esses 2 discos assim, acho que são os 2 mais bem conceituados em toda a carreira deles ali. E o Screaming for Vengeance já é o próximo, se não me engano já é o próximo depois desse aqui, né, cara, que foi lançado em 82, é isso? Deixa eu ver. Antes tem aquele Point of Entry, né? Isso. E aí depois tem o Screaming for Vengeance, então fica entre os 2, mas assim, cara, o núcleo ali, cara, aquela coisa assim que você dá o primeiro acorde e fala, cara, isso aí é Judas. Começa a partir desse disco aqui, entendeu? E aí ele fica todas essas... como é que se diz, cara? As referências, tá tudo aí, cara. Eu esqueci a palavra. Tudo da marca da banda, né? Marca, isso, cara. Obrigado. A gente tem o Point of Entry 80-81. É isso aí, meu. Screaming for Avengers, depois o Turbo e o Priest Live, Round It Down, Painkiller e a saída do Halford em 1991, né? Já no início da década seguinte, né? Eu vi, cara, o Judas com o Hip Alliance
em 2002 ou 2003 aqui em Porto Alegre no Bar Opinião, cara. E, cara, o disco da volta do só pra galera não nos xingar aqui, o disco da volta do Halford foi o Angel of Retribution e depois o Nostradamus. Isso. Mas eu vi o show do Teen Owens aqui em Porto Alegre, cara, e vou te dizer, cara, é óbvio, né, assim, não quer comparar o God of Metal com o Children of Metal, né? O cara, ele mandou bem, assim, né, óbvio. Não era uma voz igual a do Halford, também acho que eles nem procuravam tanto, mas tinha aqueles agudos altíssimos, até mais altos que o Halford. Isso me incomodava muito, na real. Né? É uma coisa. Eu acho que eu nunca gostei muito, assim, da fase do o primeiro Ripper Owens, né? Que ele era do Ice the Earth, né? Tocou no Ice the Earth, acho, né? Já não era uma coisa que me chamasse muita atenção, assim, sabe? Nele. Nunca achei. Eu acho que se fosse chamar alguém para seguir a linha do que o Judas Priest fazia, o vocalista certo para isso chama-se... Eu vou achar o nome dele aqui, ó. Vocalista. Chama-se Ralph Shippers. Ralph Shippers é o vocalista aí do Primal Fear. Aí esse cara é bem mais parecido, até fisicamente, tudo, né? Eu acho que esse cara teria um peso maior na banda. Mas enfim, né, cara? Eu acho que eles queriam, igual quando chamaram o Iron Maiden, chamou o Blaze, né? Queriam dar uma mudada. Apesar que o Judas não mudou tanto assim, né? Igual o Iron. E o Demolition, que é o disco que tem a entrada do Reaper aí, é bem bom, cara. É um baita disco. É um bom disco. Cara, eu parei de acompanhar. Eu não... O primeiro disco do Judas que eu comprei, assim, que eu tive na vida foi o Defenders of the Faith, né, cara? Até falei uma besteira, que eu falei o Turbo e tem o Defenders of the Faith, depois vem o disco ao vivo, daí vem o Ram It Down, e aí depois vai vir o Painkiller ainda, cara. Putz, eu dei uma bola fora, foda, aí os caras vão querer me encher o saco, mas tudo bem, cara. Mas eu tinha o Defender, e tenho ainda até hoje o Defenders of the Faith, que é um disco, assim, que após o Screaming for Vengeance, ele tem também essa coisa, a guitarra mais sintetizada, né? Que daí começa a dar uma mudadinha no som deles, assim. Tem todas as coisas estão ali, mas começa a dar uma mudadinha, né? Mas o Turbo é um disco, assim, que o pessoal, acho que os próprios fãs do Judas não curtem muito, né? Ram Down, acho que é pior ainda. Se eu estou falando uma besteira, vocês podem falar aí nos comentários, tudo bem? Daí eles voltam com tudo no Painkiller e aí onde depois ele sai da banda, né? Ele sai da banda, tipo, no auge de tudo, né, cara? Mas montou uma carreira bacana, né, cara? Teve o próprio disco solo que você falou aí, a gente comentou. Teve o Fight, né? O Fight no baita disco. Só deixa eu também corrigir aqui, porque senão também vou tomar uma canelada da galera. A entrada do Reaper é no Jugulator, né? Não no Demolition. O que eu gosto é do Jugulator, que pra mim é um bom disco. Demolition é sei lá, meio que... como é que é? Jogar assim pra cumprir contrato, assim, achei meio... É o Virtual Eleven deles. Sim, cara, a saída do Halford foi incrível, cara, porque o Halford, ele tava... O Painkiller, eu particularmente, pra mim, é o melhor álbum do Judas, né? Porque, assim, no sentido de ser a materialização do heavy metal tradicional, assim, né? O álbum inteiro, ele é muito bom, ele materializa o que seria o heavy metal tradicional, na minha concepção. E ele sai para montar uma banda chamada Fight, que eu até tenho o vinil aqui deles, e tem o Small Dead, o primeiro, que é Fight. Não, o primeiro é Images on the World do Dream Theater. War of Words. War of Words, tem CD. O segundo é o Deadly Space, né? Eu gosto dos dois, o primeiro, obviamente, foi mais impactante, mas aí também foi a mudança do Halford para ir para uma linha mais groove metal, né? Ele quis entrar ali no Pantera, né? Naquela onda que o Pantera estava trazendo bem nesses anos ali, né? Bem nesses anos. Tudo isso aí mesmo, cara. Mas não deixa de serem dois discos incríveis, né? Muito bons, muito bons. Até melhor que o Judas. Em alguns aspectos, sim. Desses aí, cara, né? Desses discos que o Judas apresentou. Sim, concordo com você. Concordo com você.
Mas assim, cara, esse disco do Judas, a gente vai voltar a falar do Breed Steel, né, cara? Primeiro que o produtor, o cara já tinha trabalhado com a banda no disco ao vivo, né? Que é o Unleashed the East 79, né? E o disco, como eu falo do produtor, cara, porque ele teve contribuições em arranjos e também deixar os refrões aí mais, refrões, enfim, em mais evidência. Então ele teve esse tato aí de conseguir juntar o útil ao agradável, né? A fome com a vontade de comer. E essa parceria ainda gerou outros resultados, assim, né, cara? Você veja, Breaking the Law, cara, Rapid Fire, que é uma música que... Rapid Fire, eu acho que foi uma música que, sei lá, deve ter influenciado dessas bandas de metal depois aí, cara. Megadeth, Metallica, Slayer. Eu acho que Rapid Fire, ela sintetiza tudo isso, né, cara? Uhum. Metal Gods, Grindr, não sei qual dessas bandas fez um cover de Grindr, cara. Não sei se foi o Testament, se foi o Cannibal Corpse, alguma coisa assim, cara. Então você veja, a influência deles não vai muito além, né, cara? É muito além. E... Pode falar. Não, tem uma entrevista do Max Cavalera, tu falou em peso, né, cara, que o thrash metal deve muito a esse álbum. Inclusive, total, o Max Cavalera, olha só, né, que é um álbum que também não é tão pesado assim a ponto de você falar disso. Mas ele falou nessa entrevista que o thrash metal deve muito a eles, porque o Metallica ouvia muito esse disco. E é uma influência do Metallica, direto. Total. Assim. É o que eu falei, não só do Metallica, mas de várias outras bandas ali, né? Sim. E como eu falei, né, cara, são músicas curtas, acho que a música mais longa aqui nesse disco não ultrapassa os 4 minutos, né? É um disco curtinho, né, cara, que você ouve assim, dá vontade de ouvir mais de uma vez, né? Eu acho que até que a música mais longa aqui deve ser Metal Gods, cara. Eu acho que é The Rage, eu acho. The Rage, que ela é meio... No começo ela parece uma levada meio, sei lá, cara, que ele bate meio um reggae, né? Um reggae, um sting. A gente vai ser cancelado pelos fãs do Judas. Não tem problema, cara. Ó, duas coisas, né? O Rapid Fire é a música mais pesada do álbum, eu acho, né? Que ela começou com o pé na porta, né? Acho que nem, assim, pra entrar no mercado americano deve ter assustado bastante, mas depois eles amolecem com Metal Gods, né? Aquele refrão mega grudante e as próprias guitarras, né? E quanto ao mudando de saco para mala e quanto ao produtor, cara, o cara tem um currículo admirável, né, meu? No mesmo ano que ele lançou esse disco, ele também lançou Def Leppard com On Thrones the Night. Lançou algumas outras bandas nem tão conhecidas aí, como Dr. Holiday, a Nantucket, também não conhecia. E esse produtor, cara, ele foi do disco que tu falou, do ao vivo, né, o Unleashed in the East, até o disco How It Down. Olha aí, foi o cara que produziu praticamente toda a carreira do Judas. Esse miolão, sim. Né? Show de bola. E tu vê que fez um bom trabalho, porque logo em seguida, depois do Point of Entry, que também não é o meu álbum favorito, tem o Screaming for Vengeance, que é um puta álbum, né? Foda. Fudido. Mas ele não produziu, por exemplo, acho que ali no Round It Down, que tu falou, né, que muitos fãs não torcem o nariz também, acho que ali deu um desgastou, né, a fórmula com ele. Né? Cara, eu acho que com muito tempo junto, né, cara, acaba se tornando meio repetitivo, assim, né? Mas, por isso que às vezes, né, é bom ter outros ares, assim, né? Mas tá bom, cara, é o Judas, né, que a gente não pode negar. E olha só, essa turnê percorreu os Estados Unidos, o Reino Unido e a Europa, né, então foi uma mega turnê que eles fizeram aí. E fizeram ao lado aí fizeram o Judas ficar grande, né, cara, ao lado de Iron, Motorhead, Saxon e tal. E como eu te disse, cara, o repertório da banda, eu acho que em alguns shows eles eram banda de abertura e nos outros eles eram a banda principal. Mas em todos eles, cara, era
a partir daqui, como eu falei, era o Rob Halford surgindo no palco com a sua Harley Davidson, né? Até hoje, cara, se você ir no show... É igual, por exemplo, eu vou falar uma coisa que você não vai gostar, mas, por exemplo, se o Led Zeppelin tivesse fazendo shows ainda, era igual se ir no show do Led Zeppelin eles não tocar Starway to Heaven. Falta alguma coisa, entendeu? Ou ir no show do Purple eles não tocar Smoke on the Water, né, cara? Algo nesse sentido, assim. Entendeu? Então, não dá mais pra você vir um show do Judas e ter o cara entrar sem a moto, né, cara? É impensável isso. Cara, voltando ao produtor, ele foi... Desculpa voltar a esse tema, mas é que me chamou muito a atenção que ele foi sound engineer, né? O técnico de som do Genesis, do From Genesis to Revelation, de 3 da trinca sagrada, Black Sabbath, Paranoid e Master of Reality. Só isso aí. Já podemos terminar a live por aqui, então. Valeu, pessoal. Fim. Que loucura, hein, cara? Só mostra a importância e a tarimba que ele tinha, né, cara? O peso que ele trouxe pra banda. Mas assim, ali ele era um engenheiro de som, né? Então era um cara que aprendeu e aqui não, ele era o cara. Ele ficava assim, não, se vocês fizerem assim vai ficar melhor, entendeu? Sim, mas, pô, só aprendendo com essas figuras, Tonayomi, imagina. Não, agora nós vamos timbrar essa guitarra. Calcule. E ele volta no A Touch of Evil ao vivo, depois o Battle Cry e o Firepower, né? Que é o puta álbum. É verdade, ele gravou o Firepower, isso mesmo, cara. Então é muito tarimbado, cara. É um cara... porque daí, nessa época aí do Firepower, eles já queriam, como eu te disse, né? Os 2 discos anteriores do Judas, que é aqueles que você falou lá, Angel of Retribution, acho que é, né? E o Nostradamus não são. O Nostradamus é para ser um disco conceitual, né, cara? Eu acho que foi um tiro no pé, assim. Porque ninguém comenta sobre esse disco aí, sabe? Mas aí, tipo, passou esse momento, assim, daí vem, então... Acho que é isso, né, cara? Deixa eu até consultar aqui pra não falar uma bobeira de novo, né? Vamos ver. É porque no streaming não tem os 2 discos com o Reaper, não sei se é questão de contrato, o que é, né? Deve ser, né? Tá. Antes do Firepower tem o Redeemer of Souls, cara. Que daí é onde o Judas começa a voltar com essa som mais característico. Daí sim tem sei lá, cara, tem o Firepower aí no meio, que é de 2008. E aí depois esse último que eles lançaram agora, o Invincible Shield, né? E esse disco aí que também é bom, né, cara? Mas o Firepower realmente foi um resgate aí à sonoridade dos anos 80, né? Mesmo até pela capa, começar pela capa, né, cara? Que parece aquele... A mesma capa do Screaming for Vengeance, que acho que é o que é uma águia, né? Um pássaro aqui é parecido, só que bem desconfigurado, assim, cara, entendeu? Sim, mais robótico. Tem meio a ver. Tem meio a ver. Assim. Mais robotizado. Eu também posso estar falando uma grande bobagem, né, cara? Porque às vezes a gente fala e não é isso mesmo. Se você é mais fã do Judas do que nós, se for isso, comenta aí embaixo. Né? As referências, os fãs têm muito mais, né, nesse sentido, né? A gente vai tateando aqui, porque o nosso objetivo aqui é fazer um overview, né? E não mergulhar assim a fundo, né, cara? Até porque daí eu teria que ler a biografia do cara, teria que, né? Então, assim, a nossa conversa aqui é uma conversa de pessoas que gostam de música, não necessariamente fãs do Judas Total. Não que a gente não seja fã, não é fã fanático, aquele cara que sabe tudo, né? Tipo, todos os detalhes, né, meu? Quem saiu, quem entrou, quem brigou com quem. Então, assim, tem um limite para essas paradas, né? Tem. E a faixa que tu mais... Ou as faixas, pode ser mais de uma aí, que tu mais gosta, porque eu tava vendo aqui, meu, os singles tem Living After Midnight, obviamente, né? Não teria como ser diferente. Breaking the Law, né? E United, cara. E eu acho United, né? Assim, não é a mais fraca do álbum, mas eu não gosto daquele refrão. É pegajoso, é mega radiofônico. Não é o tipo de som que eu gosto de ouvir no heavy metal. Entendi. Me incomoda aquele refrão, assim, né? Parece que
Ele quis ser um meio Queen, mas aí ele ficou no meio do caminho e aí não conseguiu, né? Tipo assim, a banda, né? Não ele e o Rob Halford. Sim. Sabe? Não, tem... Tô ligado. Cara, assim, ó. Tirando Breaking the Law e tirando Living After Midnight, né? Que são as músicas que eu já toquei alguma vez em bandas. Né, cara? Eu curto muito Rapid Fire. Eu acho que é uma explosão. É o heavy Uma metal. coisa assim. Right out the world. Que sonzeira, cara. Eu gosto de Metal Gods. Né? Essa aí é pra pegar a Harley Davidson, né? Cara. A Rapid Fire, pegar a Harley Davidson e meter o pé na estrada. E eu gosto de Steeler, cara. Acho que é uma música bem subestimada, esse disco, assim, Steeler. Muito legal, cara. E assim, vendo aqui pelo meu disco de vinil, que é uma edição brasileira, claro, né? Comparando aí com uma brasileira, claro. Mas comparando com a ordem aqui, cara, do que tá no Spotify, por exemplo, ela muda. Por exemplo, no Spotify abre com Rapid Fire. E aí no meu disco abre com Breaking the Law. Tem uma troca eu aí. acho que o meu CD também tem, cara. Só que eu não achei o meu CD pra vir pra gravar sobre ele. Esse eu não acho. Eu tenho CD de época também, aqueles que não tinham nem... tinha nada escrito dentro, tá ligado? Era propaganda. Sim. Sim, capinha que se abria, dentro era tudo branco. É isso aí, exatamente. Custos, né? Redução de custos. Cara, não acredito. Tá derrubando tudo aqui. Depois tá junto, velho. Mas que o meu pai. Se fosse meu pai. Viu? Se fosse meu pai, eu ia falar assim, ó, mais que o chão não vai. Do chão não passa. Cara, eu achei o Stained Glass aqui e não achei o meu British Steel. British Steel. Mas volta aí que tava falando, que é diferente a tracklist, desculpa. Ela é diferente, né? E uma edição pobrinha, como todo disco brasileiro de época, né? É uma edição pobre, capa bem jaguar, para não falar uma palavra que começa mais agressiva. E até as cores, assim, pra você enxergar, ela tipo, parece muito fosca, assim. Eu acho que a edição original deve ser bem melhor, né, cara? Mas é isso aí, cara. É isso aí. Dá pra ver, assim... A minha é outra, né, cara? Essa capa aqui é incrível, né? Ela tem um simbolismo muito grande, né? British Steel, lâminas, aço britânico. Ó! Chegamos nos Estados Unidos. Cheguei. Cara, ela foi feita por um artista que eu não vou saber falar o nome, porque ele é um cara que tem um nome bem esquisito. Tem no meio entre o S e o A, que é uma letra que eu não sei o que é. Deve ser grega, sei lá. E ele mostra, como eu te disse, nessa lâmina de barbear, assim, tem um simbolismo muito grande, né? Ela é uma imagem que estava unindo a agressividade e a objetividade visual, né, cara? Que tem a ver com esse reflexo aí dessa nova fase sonora da banda, né? Então tem, tipo assim, você já olha assim pra cá pra falar, opa, é isso aí mesmo, cara. É simples, mas é ao mesmo tempo agressiva, né? Eu tô tentando achar aqui os charts, né? O que eles ganharam de prêmio com esse disco, né? Eles chegaram em 4º lugar em UK Album, em 1980. Mas eu me lembro que em 82 eles ganharam os prêmios norte-americanos, cara. Aqui. Platinum com 1 milhão ou 100 milhões? 1 milhão, né? 1 milhão de cópias pela RIA, que é o órgão lá que fiscaliza as vendas, né? Em 82, se não me engano, cara. Eu tô tentando encontrar onde é que eu vi essa porra. Eu tinha lido na tarde isso. Olha só que legal, também tem uma outra curiosidade desse disco é que a propaganda desse disco lá na Inglaterra, ele foi vendido como um disco super barato, assim, né? E ele vinha meio que carimbado por esse preço, assim, tipo que agora eu vou matar os fãs de heavy metal, né? Mas tipo o que os Racionais fizeram naquele disco duplo, que vinha o preço na capa, tá ligado? Sério? Lá no início dos anos 2000. Mas claro, não vinha na capa, mas ele era vendido por 3,99 libras.
Olha assim, só. era um puta desconto, assim, né? O disco devia ser lá 6 libras, 7 libras. E o deles, eles venderam propositalmente a esse valor, né? Pra ganhar na quantidade, né? Pensou que é uma muito estratégia. né? Ó, aqui, ó. Foi realizado na Inglaterra com desconto de 3 libras e 99, com propaganda da música pressa com legenda British Steel. É isso aí. Será Cara, que era lâmina? Era 13,99? Não sei. Pode ser, cara. Olha, cara, é bem provável, né? Tipo assim, uma analogia. E uma coisa que a gente também tem que lembrar nessa época aí, cara, é que 80 até 81 foi o surgimento da MTV nos Estados Unidos, né? Então boa. Foi muito importante pro Judas o surgimento da MTV, boa. Principalmente pelo clipe de Living After Midnight, que é tosco, né, cara? Mas é um clipe muito legal. Desculpa, Breaking the Law, né, cara? Eles em cima do carro conversível, né? Aqueles bonequinhos lá, muito... Tinha polícia, tinha umas coisas muito loucas, né? Mas foi muito importante para eles, cara, essa parte visual, né? O MTV, acho que não só para eles, né, cara, mas para muita banda, assim, para muito artista, né? Conseguiu, assim, sintetizar em imagens o que você queria transmitir com a música, né? Então, e é isso, cara. Quero fazer o quê? Eu quero conquistar o mercado norte-americano. Então, vamos fazer um clipe, cara, vamos gastar uma grana, vamos fazer um roteiro, às vezes sem roteiro. Vamos sair gravando a esmo, assim, e seja o que Deus quiser, né, cara? No começo era mais ou menos assim, né? E a representação do estilo, né? Essa parada de couro, né? Sim. Muito na época. Logo em seguida também disso aí teve o próprio glam metal também se utilizou um pouco disso, não em tudo, né? Óbvio que depois foi para as calças de lycra, né? Mas usou bastante no início, né? Foi referência. Né? Laque, plumas e paetês, rímel e cueca por cima da calça. Superman, né, cara? Superman total. Cara, eu tô encasquetado aqui porque eu tô tentando achar os dados de vendas, cara. Eu li que o disco foi muito bem em vendas, assim, né? Eu sei lá onde é que vai no seu... Enfim, cara, eu acho que a Rolling Stones e a BBC Music avaliaram o álbum favoravelmente e o Pop Matters deu ao álbum uma classificação 8 de 10. Em 2017 ficou em terceiro lugar na lista da Rolling Stones, entre os 10 maiores álbuns de metal de todos os tempos, cara. E foi incluído no livro 1001 álbuns que você deve ouvir antes de morrer, né? E tem que ser mesmo, cara. É um descasso, né, meu? Na Billboard 200 ele chegou à 34ª posição, no Reino Unido em 4º lugar, na Suécia em 20º, no Japão 69º e melhores álbuns e CDs no Canadá em 45º. Isso nos anos 80. 80? Cara, é um álbum que realmente faturou aí muito, né, cara? Muito. Tem outra curiosidade que isso também tá no site, cara, que em 2009 o álbum foi incluído no Hall da Fama do Grammy Museum. É isso aí. Como uma das obras fundamentais do rock pesado, cara. O Grammy Museum foi criado em 1973, cara, e é uma homenagem a gravações musicais que tem um significado qualitativo ou um histórico duradouro. É diferente do Hall da Fama do rock, né? Sim. Que o Judas também foi incluso. Agora eu só não lembro se foi em 2022 ou se foi em 2023, cara. Eles também, depois de uma campanha assim muito agressiva por parte dos fãs e tudo mais, eles conseguiram um lugar que pra mim não vale de nada, cara. Hall da Fama do rock. Eu tenho a mesma opinião aí do Gene Simmons, cara. Não serve pra nada. Mas tudo bem, estão lá. Mas o Gene Simmons sabe o valor que tem aquilo pro bolso dele, né, meu? Ele fala isso, cara, porque ele é ressentido, né? Porque eles nunca foram chamados, tá ligado? Mas daqui a pouco são, né, cara? Porque... acho que já foram, mas eles não aceitaram, né? Tem uma história também, não lembro. Enfim. Mas esses caras estão... Eu se iria. Me chama que eu vou. Eu vou.
Cara, vamos falar um pouco das faixas. Breaking the Law, né? Não. Como é que é? Engineers, Hawaii Engineers. Do you know Hawaii Engineers? Metal Gods, cara. Metal Gods. Sonzeira. Sonzeira. O disco inteiro é bom, cara. Bom pra caramba. Eu tinha um certo preconceito com You don't have to be old to be wise, né? Você não tem que ser velho para ser sábio. Mas eu confesso que eu perdi reouvindo essa faixa, assim. Eu acho que no início ela não me empolga muito. Ela tem um riffzão, hein? Tem. Sabe o que eu me lembro disso aqui? I'm talking about love. Mas essa música não é do Van Halen. Não é? Essa música é Van Halen? O pessoal dos casos não vai entender a brincadeira, mas é uma piada interna. Desculpa aí, gente. Lembra um pouco o riff do Van Halen mesmo, cara. Essa. É do The Kinks, não. É do The Kinks. Não, isso é do Van Halen. Grinder é boa também, cara. Grinder? Nossa, Grinder é a minha favorita, eu acho, cara, desse disco, cara. Esse riff é muito... E tu percebe a influência direta do AC/DC, né? Não na construção melódica do riff, mas aquela parada de... Sabe? Sim, isso aí. Cara, é bem isso que você falou, cara. Eles tiveram essa influência do AC, né, cara, do AC/DC, e ficou uma coisa mais reta, né? Fica um disco mais agradável para você ouvir, você não enjoa, né? Não tem aquela coisa, tipo assim, tá louco, cara, muita complexidade aqui, muito bumbo duplo, por exemplo, ou muita mudança de acordes, enfim, isso aqui o baixo do Judas sempre foi a mesma coisa, né? Uhum. É igual esse DC desde o começo, é igual... Sempre algumas bandas têm esse baixo bem característico, sempre a mesma nota, né? Sim, marcação. É que o Ian Hill, cara, ele consegue fazer essa cama, né? Ele consegue fazer o serviço dele bem feito, assim, e bem executado, cara. Não é um cara, assim, melhor baixista do mundo, mas ele tem que estar ali, cara, para deixar os outros brilhar, entendeu? Né? No caso, nessa época, o Glenn Tipton e o KK Downing, né? Que eram... As fraseados gêmeos, né, cara? O solinho gêmeozinho, assim. Você consegue identificar quando é um, quando é outro, né, cara? É massa, eu curto pra caramba. Curto. E o Steeler, que tu falou que é subestimada, assim, ela é uma das mais pesadas, junto com Rapid Fire, né? Eu gosto, cara. Eu gosto. Sonzeira. Riffzão, né, de começo. Ó. Sonzeira, você também tá ouvindo aí no fone, eu tô ligado. Né? Como é que eu não vou ouvir, né, cara? É massa, cara. E assim, cara, a diferença do... Eu não sei, eu acho que essa versão que tem aqui no Spotify, não sei se é de 80, ou é a versão em CD, ou é a versão que é. Tem uma música a mais, que é Red, White and Blue, né? Que no disco, meu disco de vinil não tem. Essa aí foi lançada em 2001, se não me engano, na remasterização. E tem uma versão ao vivo de Grinder, né? Uhum. Um disco tão importante, cara, que tem 2 tributos, né? Tem. Não sei se tu lembra, né? Mas tem... mas os dois mais importantes... Famosos, né? Os 2 mais importantes ali é o volume 1 e o volume 2. O azul e o vermelho. Tem Angra, tem Halloween. Cara, esse disco eu ouvi pra caralho, mas em fitinha. Eu tinha gravado, eu não tinha CD. Vou procurar aqui, Tributo a Judas Priest, cara. E eu gravei, cara. Isso é de uma revista, eu acho que é Hammer, se não é a Hammer, é uma outra revista. Eu não lembro, sei que... Mas, cara, eu ouvi pra caralho. Aí tem todas essas bandas, Virgin Steel, todas essas bandas dos anos 90. Ice the Earth. Essa é o Grinder, cara. Eu acho que foi gravado. Não sei se não foi o Ice the Earth que gravou, cara. Eu acho que era essa capinha aqui. Halloween, Saxon, Gamma Ray, Udo, Testament, Rage. Rage. Dead Merciful Fate, cara. Tem num deles aí. No 2 aí tem Ice the Earth, Blind Guardian, Overkill, Forbidden, Angra, Heaven's Gate, Gamma Ray, Stratovarius, Creator,
Legends of Metal é o nome do tributo. Isso aí. Legends of Metal. Tem a capinha em cima ali do Thor. Como é que é? Não, o Ice the Earth, eu ouvi muito o azul, que é o volume 2. O Ice the Earth era o The Reaper. O Grindr era o Creator, velho. Creator, olha era aí. Pesadão, tinha razão, era uma banda pesadaça. Agora, outra massa foi o Nevermore com Love It Bites. Love Bites, é. Nossa, o vocal do Warren, aquele lá, não sei se o nome do cara. Warren Dane. Né? Warren Dane, puta, era foda demais. Eu sempre fui fã do Nevermore. A versão do Angra, apesar de estar bem em cima do Painkiller, ficou legal também. Cara, Skyclad, uma banda que eu adorava, tocava Dreamer Deceiver. Puta, esse tributo aqui, cara, eu procurei pra comprar um tempo atrás e tava tricaro, mas nem sei quanto é que tá agora. Tá mesmo, cara. Tá mesmo aí no... Só procurar aí no cara. No Discogs? No Discogs, vai achar aí. Acho que o preço mais alto tá 46 pila o CD. Ainda vale a pena comprar. É muito esse tributo. Mais os tickets a mais, né? Mais taxade a mais aí. Sempre tem. Brother, estamos... estamos com quase uma hora aí, meu. Mais alguma indicação de uma música que tu gostou, que tu não gosta? Eu fico assim, a minha menos favorita ainda é United. A minha também, cara. Apesar de ter esse refrão grudento e pregajoso e tudo mais, mas eu acho que assim, é uma música que dentro desse universo aqui, talvez é a música que mais... The Rage também, cara. Eu acho que eu precisaria ouvir um pouco mais, assim. Eu gosto da The Rage. Eu gosto, mas eu acho que entre as duas... as duas aí, eu acho que o United ainda é a menos legal. Esse baixo The Police, né? Pessoal, não cancelem, gente. Não cancelem. Por favor, não cancelem. Chamaram o Sting pra fazer esse baixo. O William Hughes, cara, eu não consigo, velho. Esse baixo eu não consigo. Não, chamaram o Paul Simon no The Clash pra fazer esse baixo. Não. Ai, cara, ele disse, cara, é o Ian Hill, né, que era o baixista, né? Ian Hill. Ele ligou. Ainda. Ele ligou e disse, ainda. Chama igual aquele vídeo, cara, mudando de assunto um pouco, cara, tá tendo várias... Agora vai ter, só mudando um pouco de assunto aqui, mas você falou, o cara morreu, né? Num programa do Ratinho, foi um cara imitar o... eu vi o Ney Mato Grosso, né? Daí a mulher falou assim, homenagem ao Ney Mato Grosso, um beijo onde quer que esteja. Matou o cara. Daí o Ratinho fala assim, você matou o cara, né? Muito bom, né, cara? Muito bom. Mas aí, o Sting fez um belo trabalho de baixo nessa música. Cara, a gente brinca aqui, meu, é que a galera de metal é muito estressada. A gente brinca pra desopilar, né, cara? É um álbum que a gente respeita muito, é uma banda que a gente respeita muito, banda que eu ouvi pra caralho na adolescência, assim, tipo, fez parte aí, cara, dos anos 90 até o início dos anos 2000, fez parte do meu dia a dia direto, assim como Iron, Black Sabbath até hoje, mas e esse é um álbum que marca um divisor, como o Brody falou, né, cara? Marca um divisor de águas na história da banda, né? Total. Isso aí, cara. Tanto que no canal Minha Vida em Vinil, lá, se você procurar, deve ter 2 ou 3 vídeos do Judas, cara, falando sobre Screaming for Vengeance, falando sobre o Invincible Shield, cara. Quando o disco foi lançado, eu fiz o vídeo no mesmo dia, assim, sabe? Já tinha ouvido, tava preparando isso aí. Então, quer dizer, é como o Marcelo fala, cita, a gente faz esse tipo de zoeira, mas é pra tirar sarro, pra gente brincar e dar risada, mas a gente é muito fã do Judas. E praticamente todas as bandas que passam por aqui, né? Salvo uma ou outra aí, né, cara? Do You Know? Hawaii Engineers. Isso é Van Halen. Isso. Alô, Júlio, um abraço, cara. Obrigado, viu? Júlio vai ouvir esse vídeo e vai entender. Amanhã, quando estiver ouvindo isso aí, vai estar se mijando nessa hora, né? Gente, fechamos então
Programaço falando aí sobre British Steel, álbum aí que completou 45 anos. Queríamos ter falado na semana passada, nos perdemos nas agendas, mas retomamos e falamos sobre ele aí. Uma das marcas do heavy metal, né? Um álbum icônico, importantíssimo para a banda, apesar da banda já ter construído ótimos discos anteriormente, né? Isso é importante falar, né? Porque muita gente também acaba conhecendo aí o Judas por esse álbum e esquece um pouco da parte anterior a essa história, então vale a pena revisitar todos esses anos final de 70 ali, né, em diante. É um puta disco aí. Deixa eu dar os patrocínios por aqui e já te dou o espaço para dar tchau, Brode. Lembrando o patrocínio por aqui, Vlut, um novo clube de discos de vinil feito para você. Acesse www.vlut.com.br, faça seu perfil, escolha o seu plano, receba todos os meses uma experiência Vlut em uma caixinha com disco de vinil e alguns gifts aí para te animar. Brode, muito obrigado por mais um papo essa noite. O espaço é teu. Obrigado, mais uma aí, cara. Dessa vez tem o nosso terceiro elemento. Ficou preso no trânsito de SP. Mas na próxima ele vai estar por aí. Às vezes é assim mesmo, cara. Às vezes a gente não consegue estar no Power Trio, a gente vai de duo, né, cara? A pair of two cops. The good cop and bad cop. É isso aí. Mas é isso, cara. Obrigado por mais uma. Sigam o canal Minha Vida em Vinil. E vamos embora. Tem muita coisa para acontecer ainda, tanto no site, tudo por aí, cara. O Hub da Desconecta só vai. Falou, então. A gente se fala na próxima semana aí, sempre conversando sobre um disco, uma história ou coisas relacionadas ao universo da música. Um abraço, até mais.